A nova Carta de Atenas. Vamos descobrir a importância da nova Carta de Atenas para os arquitetos e urbanistas. Afinal, o que é a Carta de Atenas? A Carta de Atenas é um documento de compromisso, datado de 1933, redigido e assinado por grandes arquitetos e urbanistas internacionais do início do século XX. Nela, temos propostas de como o arquiteto e urbanista deve atuar. A carta foi redigida como conclusão do Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos que teve lugar em Atenas, na Grécia, em outubro de 1931. E a nova Carta de Atenas é diferente? Podemos dizer que sim. Ela é uma versão atualizada do primeiro documento publicado. Ele foi redigido em 1998 e intitulado de A Nova Carta de Atenas. Em 2003, o Conselho Europeu de Urbanistas atualizou ela um pouco mais. Vamos conferir agora como deve ser a atuação dos arquitetos e urbanistas e quais são os problemas que devem ser enfrentados. Antes da gente começar, vale ressaltar que o urbanismo no Brasil é influenciado pelo urbanismo da Europa, por isso usamos a Nova Carta de Atenas como referência. Bom, foram previstos vários prognósticos negativos para o nosso futuro, coisas como baixa na produtividade, degradação ambiental, criminalidade, abandono e implosão das zonas urbanas e perda de identidade. Porém, essas previsões não se concretizaram, apesar de estarmos longe do ideal. Como resposta, o Conselho Europeu de Urbanistas propõe a visão de cidade coerente. Ela integra um conjunto variado de mecanismos de coerência que atuam em diferentes escalas. O Conselho entende que para uma cidade ser coerente, ela tem que abranger todos esses mecanismos, e nós vamos falar de cada um individualmente. Coerência com o tempo. Continuidade das características dos espaços e continuidade da identidade, que é um valor muito importante no mundo sempre tão dinâmico. Coerência social. Cada pessoa deve ser vista como um indivíduo e também como um membro da comunidade. Uma cidade coerente deve ser capaz de passar o sentimento de segurança e liberdade, promover empregos, corrigindo disparidades sociais. Energia. Através de recursos não poluentes e renováveis, a energia vai ser obtida, trazendo um efeito positivo sobre a diminuição da poluição do ar, efeito estufa e alterações climáticas. Fluxos e mobilidade. Variedade de modos de transporte, assim como rede de informações ativas e acessíveis, diminuindo o uso de transporte privado e aliviando o tráfego das vias. Vantagens competitivas. Cada cidade deve capitalizar vantagens competitivas, atributos culturais e naturais, administrando os valores herdados da sua história. Envolvimento e riqueza multicultural. Instituições e democracia devem atender às necessidades e bem-estar dos grupos sociais, a participação de cidadãos residentes com acesso à informação, e mesmo com a multiculturalização, garantir a cultura e identidade da cidade. Globalização e regionalização. As cidades devem encontrar com maior flexibilidade a sua própria interpretação local da procura e processos de globalização, salientando a diversidade de oportunidades. Poderão também cultivar a sua própria identidade econômica. Utilização dos espaços. Os locais devem ter redes de comunicação e transporte, sem prejudicar sua vitalidade e os espaços naturais, que devem ser protegidos das extensões e multiplicações das redes urbanas. Coerência econômica. Interdependência de atividade econômica, com altos níveis de emprego e competitividade no quadro da economia global, adaptando-se a mudanças internas e externas. Natureza e espaços livres urbanos. Viver e trabalhar em locais ligados ao patrimônio cultural e à natureza serão cuidadosamente preservados e multiplicados. Pertencimento é fundamental para uma qualidade de vida na cidade. Desenvolvimento das redes de cidades e diversidade econômica. Os tipos de inter-relação dependem da natureza das relações esperadas, se são de fluxos de bens materiais ou imateriais. Os fatores que vão influenciar a performance econômica da cidade serão combinados, variando para cada cidade, contribuindo para a variedade urbana. Relações entre gerações e identidade social. As diferenças de idade trazem a necessidade de coesão entre gerações, com atividades adequadas a cada ritmo, por exemplo. Cada cidade deve ter sua alquimia social e cultural preservada, mas sem perder a integração entre diferentes culturas que terão vida à cidade. A coerência ambiental e as cidades saudáveis. Além da preservação, deve-se fazer uso sensato de recursos disponíveis, proteger contra excesso de poluição e fazer permanentemente o balanço de recursos consumidos com prudência e adaptados às necessidades
cidade real. A gestão de risco deve ser aplicada para minimizar efeitos de desastres naturais. As florestas e estruturas verdes devem ser aumentadas, ajudando também na melhoria da qualidade do ar e temperatura. A gente pode concluir então que é de suma importância o espírito do lugar e da cultura, na coerência e qualidade de vida. Devemos nutrir o sentimento de individualidade e coletivo e a preservação de espírito próprio de cada lugar e também a proteção de elementos naturais e culturais. Essas questões devem ser geridas de diferentes formas em cada país ou cidade. As cidades devem assegurar a coerência entre o passado e o futuro. Tendências a longo prazo devem ser consideradas com muita atenção, pois têm efeitos no desenvolvimento da cidade. A história já demonstrou que o futuro é determinado pelo passado. Com isso, teremos que lidar com algumas questões e desafios, tais como alterações sociais e política. A globalização se espalha pelo mundo e as cidades são influenciadas pelas inovações tecnológicas e pelas diferentes culturas trazidas por imigrantes, aumentando a procura por serviços e produtos diversificados, refletindo a composição sociocultural. A falta de regulamentação e a privatização oferecem novas vias para o financiamento e permitem novos projetos de desenvolvimento, forçando assim as cidades a entrarem em uma esfera competitiva de investimento. Cidadãos de baixa renda são excluídos dos benefícios das comunicações modernas, dos transportes, equipamentos e serviços. Muitos cidadãos se sentem ameaçados pelos grandes números de imigrantes, desenvolvendo assim um sentimento negativo em relação a eles. Boa parte dos problemas financeiros locais são culpa dos poderes públicos, que deixam o mercado muito à sua responsabilidade. A cidade deve desenvolver novas identidades baseadas nas influências culturais. A participação dos cidadãos permite uma melhor compreensão das exigências, evoluindo culturalmente sem perder a identidade compartilhada da cidade. Alterações econômicas e tecnologia. Uma das grandes mudanças na economia são os serviços de ponta, que estão se tornando a atividade principal das cidades, possibilitando o trabalho em casa. A preocupação e considerações ambientais devem estar incluídas nos processos de tomada de decisão. Devemos, então, procurar o equilíbrio entre desenvolvimento urbano, baseado na economia e nas condições de vida saudável. A aproximação da agricultura com a cidade deve ser incentivada, com até mesmo incentivos financeiros, para o desenvolvimento de atividades agrícolas, principalmente aquelas que abastecem os mercados locais e usam de métodos orgânicos na produção. A acessibilidade progrediu e, consequentemente, houve uma melhoria na infraestrutura e transporte. No entanto, essas infraestruturas tendem a criar barreiras, especialmente para transporte de deslocamento lento. A troca de eletrônicos pode conduzir a menores necessidades de espaços edificados. Por outro lado, esse processo gera mais tráfego de veículos e de transporte de entrega de mercadorias. A globalização traz novas oportunidades, mas enfraquece a economia local e tradicional. As novas atividades econômicas devem ter menos poluição, centros de cidades mais animados, paisagens valorizadas e mais biodiversidade, principalmente no que se refere ao perímetro urbano. Essas novas economias devem assegurar a história, identidade e qualidade de cada cidade, pois terão um papel decisivo no seu desenvolvimento, além de assegurar que a maior parte da população se sinta ativamente incluída. Alterações ambientais. Os espaços naturais no interior e ao redor das cidades tendem a desaparecer por conta da pressão da expansão da economia. Uma nova economia deve se preocupar com a poluição e com o uso consciente dos recursos não renováveis. Devem utilizar desenvolvimentos tecnológicos possíveis para apoiar o desenvolvimento sustentável. A saúde ruim da população é consequência das atividades poluentes. Menos espaços exteriores e menos biodiversidade nas cidades são uma ameaça para a qualidade de vida urbana. A nova Carta de Atenas não deixa de fora os compromissos que os arquitetos e urbanistas devem ter. Para o Conselho, os compromissos dos urbanistas são: o urbanista como planejador urbano e visionário deve pensar em todas as dimensões, pensar globalmente e agir localmente. O urbanista como conselheiro estratégico e mediador, respeitar os princípios de solidariedade e igualdade nas tomadas de decisão. O urbanista como gestor administrativo urbano, adotar gestão estratégica, alcançar eficiência nas propostas adotadas. E, em resumo, é basicamente isso a visão da nova Carta de Atenas para os urbanistas. Espero que esse resumo tenha ajudado, mas não deixe de ler a versão completa da nova Carta de Atenas. A arquitetura e o urbanismo estão em constante mudança e renovação, e cabe a nós, profissionais da área, estarmos atentos a isso, para criarmos cidades melhores para se viver.